Saudos irmãos, com uma boa noite de salvação. Vamos ver agora uma leitura sobre Jesus Cristo em João 8. E Jesus fala sobre a mulher que foi pega em flagrante de adultério, a qual Jesus falou para ela, não ia acusar ela e que ela fosse e não pecasse mais. Tem esse detalhe, né? Vamos ver aqui, João 8. João 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: Em verdade vos digo: todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade eu vos digo: antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Veja até que ponto chega um religioso. Por não... Você vê, eles conheciam o livro da Torá. Ele conhecia, eles diziam servir a Deus. Mas o que? Eles na verdade estavam servindo aos demônios, ao diabo, que era homicida desde o princípio. Jesus fala que eles eram do diabo
E Jesus também fala lá em Mateus 23 que eles não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Jesus também fala que eles não iam entrar no reino dos céus, que as prostitutas e os ladrões estavam crendo na pregação de João Batista, e eles não creram em João Batista. Você vê o que dá a gente aprender a Bíblia, o que leva a essas escolas dominical, que ensina você a aprender a Bíblia, debater um com o outro, feito uma briga de galo, um querer procurar saber mais do que o outro, para querer entristecer o outro. E quando chega uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que Deus quer trazer uma mensagem para você, você não dá ouvido. Você quer doutrinar o Espírito Santo no debate de palavra, a qual você aprendeu no meio da IEDPE, né? A Igreja Assembleia de Deus aí. Vocês estão nesse debate de palavra. Veja o que aconteceu com os fariseus, que estavam no mesmo sistema que vocês. Os demônios estavam ali com o sumo sacerdote, eles estavam endemoniados, discutindo a Bíblia, discutindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira, mas como eles estavam com o espírito do diabo, eles não tinham como entender o momento que Jesus ia vir, o momento que aquilo ali que estava falando com ele era o próprio Deus, e eles não estavam entendendo. Quer dizer, eles estavam tão acostumados a debater a palavra de Deus um com o outro, os saduceus e os fariseus, eles ficavam debatendo as escrituras um com o outro, com relação à ressurreição dos mortos, com relação a várias coisas, com relação à lei. E eles analisavam erroneamente a questão do Messias, quer dizer, que só o Espírito de Deus poderia fazer com que eles entendessem a vinda de Deus. Mas como é que eles iam entender se eles estavam endemoniados? Eles estavam cheios de letra, está escrito em João, está escrito em Marcos, eles entendiam de uma maneira erroneamente, eles entendiam as escrituras, como a gente vê aí o canal 14, eles ensinam a palavra de uma maneira erroneamente, porque aquela pombagira das almas perdidas que está ali neles, o sentido dessa pombagira é fazer com que ele erre o alvo, para que eles não sejam salvos, para que eles fiquem aqui para viver a grande tribulação. Aí eles ficam enganando as pessoas nessas escolas dominicais, ficam ensinando a Bíblia. Eles poderiam ensinar aquelas pessoas a buscar o Espírito Santo de Deus. Mas como é que ele vai ensinar se eles são batizados com o Espírito da pombagira e do preto velho? Se é os demônios que estão ministrando a palavra de Deus através deles. Fica difícil, porque eles são filhos do diabo, entendeu? O Joio chegou na presidência da igreja. O Joio está grosso, como eu tive um sonho, uma revelação de Deus, que o Joio estava grosso no meio dos religiosos. Você vê aqui o que aconteceu com Jesus. Jesus, quer dizer, eles não conseguiram ver, porque eles estavam cegos. Porque uma pessoa que está endemoniada, ela não vai entender a palavra de Deus. Ela vai ler, vai fazer vários cursos de teologia, ela vai ensinar, vai ter tudo decorado. Mas ela está ali com o espírito do diabo. Como é que ela vai entender o que está escrito? Ela vai entender aquilo que o diabo quiser ensinar a ela. Ela vai entender de acordo com o que o Espírito está ensinando a ela, para que ela erre o alvo, para que ela perca a salvação. Você vê aí essa leitura aí desse debate de Jesus com os fariseus. Você veja que eles juravam estar certo, eles achavam que eles estão salvos. A mesma coisa essas pessoas que estão aí, eles não sabem que estão sendo enganados por esses demônios, não. Eles juram que estão certos, mas eles estão errados, que é os demônios que estão guiando eles nesse debate de palavra. Fiquem na paz, em nome de Jesus, abra os olhos.